Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, hoje eu vou explicar as atividades do roteiro novo de português, tá certo? Então acompanhe o vídeo. Então as atividades de português começam lá na página 108 com o texto, né? Página 108 e 109. Esse texto é um mito, tá? Contado por indígenas do estado do Acre sobre uma ave que planejou matar o sono. Então vamos lá. O maguari e o sono. O pássaro maguari, que em alguns lugares da Amazônia também é conhecido como cauauã, resolveu matar o sono, para nunca mais precisar dormir. Para isso, decidiu esperar pelo sono pacientemente, pousado em um galho de árvore. Quando o sono vier, pego ele no bico, pensou. O maguari esperou, até que viu uma sombra se aproximando. Deixou que se aproximasse para pegá-la. Esperou, até que, sem perceber, caiu no sono e acordou assustado, batendo as asas e gritando: "Quá, quá, quá!" Pousando em outro galho, disse para si mesmo: "Puxa, eu não percebi o momento que cochilei, mas agora eu vou ficar bem acordado e matar o sono", prometeu o maguari, arregalando seus olhos o mais que podia. E assim, bem acordado desta vez, esperou pelo sono, que não demorou muito e surgiu. O maguari ficou imóvel, de tocaia, esperando que o vulto escuro se aproximasse para bicá-lo, até que, sem perceber, dormiu novamente. E acordou de novo, assustado, voando e berrando: "Quá, quá, quá!" E dizem até hoje que o maguari continua acordando, assustado, depois de perceber que mais uma vez foi enganado pelo sono. Então, um mito, né? Eles são histórias criadas para explicar fatos da natureza ou a origem de algum costume ou comportamento. Ele não tem assim quem criou ele, sabe? Mas eles eram, muito antes de serem escritos, eles já eram contados pelas pessoas oralmente, né? E assim foram transmitidos de uma geração para outra, tá? Então, lá na página 110, vocês vão responder somente falando, tá? Não precisa escrever. Por que o maguari queria tanto matar o sono? Ele queria matar o sono para nunca mais dormir, né? Por que não é possível matar o sono? Porque o sono faz parte da vida, né? Pra gente conseguir viver bem, a gente precisa dormir, né? Para ter saúde, para poder se alimentar bem, né? O que quer dizer caiu no sono? O que quer dizer caiu no sono? É quando a pessoa dormiu, né? Caiu no sono. Ai, caí no sono. É porque eu dormi, né? O exercício 2. O que o mito, o maguari e o sono procura explicar? Que é possível vencer o sono, o surgimento do sono, o maguari é uma ave assustada ou o comportamento do maguari? É a última opção, o comportamento do maguari, tá? O 3 também vocês não precisam escrever, tá? Vou direto pro 4 então, tá? Quem são os personagens desse mito? Então, quais são os personagens que apareceram? São o sono, né? E o maguari, tá? Na página 111 começa explicando o que são personagens, né? Personagens são seres que vivem os acontecimentos das histórias, né? Eles podem ser animais, podem ser seres humanos, coisas imagináveis, né? Coisas da nossa cabeça, ou até mesmo coisas, né? Numa história eu posso falar que um capacete é um personagem. Às vezes eles até não recebem nomes, mas na história são contadas as características dele, tipo, era uma coisa vermelha, entendeu? Contam as características daquele personagem. E o personagem mais importante de toda a história é chamado de personagem principal, tá? Quem é o personagem principal desse mito? Do mito Maguari e o Sono? É o Maguari, né? Como é o sono na história? É uma sombra, um vulto escuro,
Então, ou seja, ele não é uma pessoa, né? É uma sombra. Escreva M para as características do Maguari e S para as características do sono. Então, vamos lá. Que não se deixa pegar. É o sono, né? Persistente. Maguari, porque ele quer pegar o sono. Assustado. É o Maguari toda vez que ele acorda. E escuro é o sono. Número 8. Para você, como é o sono? Então, vocês vão descrever como é o sono. Na história, ele é uma sombra, um vulto escuro. E para você, o que ele é? Vocês vão escrever aí. A página 120 começa com um exercício, né? Que tem uma tirinha. Tá escrito aí. Filhotes de pinguim comem uma pasta de peixe que a mãe vomita. E aí aparece a mãe. Vai continuar reclamando do mingau? E o menininho fala que não. Por que ele não vai mais reclamar do mingau? Porque ele descobriu que os filhotes de pinguim comem algo que é muito, que ele considera, né, que é muito pior do que o mingau que ele está comendo. Vocês vão identificar na tirinha, não precisa escrever, tá? O quadrinho em que uma informação é dada. Então, onde que mostra uma informação sobre os pinguins? O primeiro quadrinho. A pergunta feita pela mãe. Então, qual é a pergunta feita pela mãe? Se ele vai continuar reclamando do mingau. E como ele responde a pergunta. Ele parece assustado, né? Meio nervoso. Então, tá explicando aí no final as frases. Que a frase é um conjunto de palavras organizadas que apresentam uma ideia, um sentido, né? Existem 3 tipos de frase que nós vamos aprender agora. Então, existe a frase declarativa. A frase declarativa, ela dá uma informação, que é como a frase do primeiro quadrinho, deu uma informação sobre os pinguins. Essa frase, ela pode ser afirmativa, que eu tô falando uma coisa que é positiva, né? Ou negativa, que eu coloco não no meio da frase. Por exemplo, eu gosto de mingau. Eu estou dando uma informação e é uma frase afirmativa, né? Porque eu tô falando que eu gosto. Eu não gosto de mingau. É uma frase declarativa, né? Porque eu estou dando uma informação. Só que ela também é negativa, né? Porque eu coloquei o não no meio da minha frase. A frase exclamativa, ela expressa sentimento, sensação, emoções como alegria, medo, tristeza, né? Por exemplo, eu detesto mingau. É um sentimento meu, eu detesto mingau, né? Ou então, uau, que susto! Eu estou falando que eu levei um susto, né? A frase interrogativa é para quando a gente quer fazer uma pergunta, que a gente usa o ponto de interrogação, né? Então, por exemplo, você gosta de mingau? Estou fazendo uma pergunta, é uma frase interrogativa, tá? A página 121, no exercício 2, vocês vão escolher palavras do quadro para completar as frases. Então, tem que fazer sentido, tá? Primeiro, nós vamos fazer isso. Então, a primeira. Tananã tem olhos verdes? O que pode ser? Pode ser a Mariana ou o Pedro, tá? Nesse espacinho. A segunda. O Maguari não queria mais dormir. A terceira. As crianças são curiosas. Quarta. A garça moura tem o bico amarelo. E a última, pode ser Pedro ou pode ser Mariana, está usando tênis novos. Agora, nos quadrinhos, antes das frases, nós temos que colocar a letra I, se a frase estiver dando uma informação, ou a letra P, se ela estiver fazendo uma pergunta. Então, a primeira, Mariana tem olhos verdes? É uma pergunta, então vou por letra P. O Maguari não queria mais dormir. É uma informação, então vou por letra I. As crianças são curiosas? Letra P, porque é uma pergunta. A garça moura tem o bico amarelo. É uma informação, letra I. Pedro está usando tênis novos. Letra I, porque é uma informação. 3. Copie da ficha descritiva da garça moura uma informação sobre o número de filhotes. Tá. Esse exercício 3, vocês não precisam fazer, tá bom? Porque ele é sobre o texto da página anterior e nós não
não lemos, não fizemos a página anterior, tá bom? Então, exercício 3 não precisa fazer. O exercício 4, crie frases para completar os balões. Então, vocês vão escrever frases, uma frase interrogativa e uma exclamativa, e a outra vocês escolhem, tá? Do jeito que vocês quiserem. Usando o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, tá bom? Então, primeiro, uma sugestão, ó, a menininha pode estar perguntando, que horas são? Aí a mulher fala, já são 5 horas. E a menininha fala, estou atrasada. Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? E o exercício 3 não precisa fazer, tá? A página 80 agora, vocês vão fazer uma folha separada para entregar junto com a apostila, tá? Colocar nome, fazer o cabeçalho bem bonitinho na folha, né? O nome da escola, a data, o nome da professora. E aí vão responder as perguntas da questão número 1. Então, tem um cartaz aí, né? Valente mesmo é quem não briga. Paz nas escolas, essa é a atitude. A primeira pergunta, então, em que frase está a mensagem principal do cartaz? Está na frase paz nas escolas, tá? A quem essa mensagem é dirigida? Para os alunos, principalmente, né? E aí, se vocês quiserem fazer um cartaz numa folha sulfite e entregar junto, vocês podem. Esse cartaz pode ser falando sobre o bullying na escola, tá? E aí vocês entregam junto, mas se não tiver a folha sulfite, pode ser uma folha de caderno normal e entregar junto. Mas se não quiser fazer também não precisa, é somente o exercício 1 que vocês têm que entregar, tá? A página 213 e a página 215 é o alfabeto nas letras cursiva, né? Na letra cursiva, tanto maiúscula quanto minúscula, tá? A página 213 é um alfabeto, vocês vão colar na contracapa do caderno, tá? Então, ele tem as 4 formas de escrever as letras, tá? Tem o A de 4 jeitos, o B de 4 jeitos e assim por diante. E a página 215, se vocês seguirem a seta, vocês vão ver como que faz a letra, né? Seguindo a seta, como faz a letra. Eu vou ver se eu consigo uma forma de gravar para vocês a forma como faz cada uma das letras, tá? Mas ainda tô vendo como que eu vou fazer, porque eu não tenho lousa aqui em casa. Então, vou ver se eu consigo pôr um papel na parede, escrever no papel, ou se eu vou até a escola gravar, tá bom? Não sei quando que eu consigo, vou ver quando e aí eu mostro pra vocês como faz as letras na forma cursiva, tá? Mas enquanto isso, vocês podem ir treinando em casa. A página 213 e 215, tá? As letrinhas. Então, na página 160 tem aí novamente, tá? O alfabeto nas 4 formas. E aí tá pedindo para vocês olharem o traçado das letras, como que faz as letras na folha da página 215, tá? Depois da página 161, vocês vão escrever o nome de vocês com letra cursiva. Vão ler a lista dos convidados para o aniversário de Alice, tá? Tá na ordem alfabética aí, ó. E vocês vão copiar o nome da lista que começa com a mesma letra do seu nome. Então, se o meu nome é Giovana, eu vou ver qual é o nome que começa com a mesma letra que o meu, que é o G. Gabriel, então eu vou copiar Gabriel, tá bom? O exercício 3, vocês vão escrever com letra cursiva o nome dos objetos abaixo. Bolo e casa, tá? Na página 162, vocês vão ligar as palavras repetidas. Então, na primeira está escrito amigo, a do meio vai ligar no amigo e depois de novo no amigo, tá? Vai ligar a palavra da coluna da esquerda na do meio e na do meio e na coluna da direita, tá? O exercício 5. Organizar os nomes dos itens de vestuário na tabela. Então, itens de verão e itens de inverno. Nas de verão vai ficar vestido, chinelo, saia e bermuda. E casaco, gorro, cachecol e bota, tá?
Agora que nós começamos com a letra cursiva, é muito importante que vocês treinem essa letra bastante, todos os dias tentar escrever o alfabeto, tá bom? Para treinar, para conseguir fazer a letra certinho, tá? Eu vou ver então como que eu vou conseguir gravar para vocês. E aí eu acho que na sexta-feira eu acho que eu consigo postar. Se eu não conseguir postar nessa semana, eu posto na outra, tá bom? Mas eu vou procurar um link de um vídeo de letra cursiva e deixo aqui para vocês já irem se familiarizando com a letrinha cursiva, tá? É isso por hoje. A próxima aula vai ser matemática, tá bom? Na quarta-feira. E aí, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, certo? Um beijo e até a próxima aula.